Você contou pra gente agora que você entendi. fez um longo trabalho que hoje você nem poderia fazer Vamos mais. falar pro público, né, então, Pode sobre isso, ser? pra atualizar eles. Pode ser? Não, isso todo mundo sabe, eu já contei. Muita gente que tá talvez assistindo até já foi a uma das minhas conferências. Eu comecei o meu ministério em 2003. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a receber convite e pregar nas igrejas. Eu cantava, eu gravei um álbum gospel na época. E na medida que eu começava a falar o meu testemunho e tal, cantava, Deus começou a me encher de verdades reveladas na palavra dele. Então eu comecei a ter conhecimento, comecei a estudar a Bíblia, comecei a me apaixonar pelas escrituras, comecei a pregar. Depois de um ano, mais ou menos, que eu estava fazendo isso, lá para o início de 2004, eu montei um congresso chamado Congresso de Santificação Nível 1, que eram 4 ministrações, depois eu reduzi para 3, porque no início eu trabalhava 4 dias seguidos, comecei a ficar doente, comecei a ficar cansada, e era 100% gratuito. Então eu fazia tudo isso sem cobrar nenhum centavo e sem saber se eu ia ganhar alguma oferta de amor, se alguém ia querer me dar algum presente em dinheiro ou não. Depois de uns 2, 3 anos é que eu fiz o meu primeiro livro, tive um produto para levar, porque antes eu não tinha nenhum produtinho para levar. Eu ia pregar, passava às vezes 4 dias, 100%, sem saber se eu ia receber alguma paga do meu trabalho. Mas também nunca faltou o chão, né? Sempre que você pisou... Não, era incrível, porque Deus paga o salário, né? Porque se eu estava trabalhando para ele, ele paga, ele não deve nada a ninguém. E chegava às vezes numa igreja muito pobre, o pastor falava, eu não tenho nenhum dinheiro para te dar. Eu falava, tudo bem, eu vou. Quando eu estava saindo, indo embora do último dia, vinha alguém que era empresário ou empresária, tirava do bolso um cheque, botava no meu bolso, Deus mandou eu te dar. Quando eu abria o cheque, era o valor do meu aluguel, da minha conta de luz. Então não te dava com sobras, mas te dava o suficiente. Era lindo, porque o meu caráter foi sendo tratado para ser serva de Deus. Não para ser estrela gospel, mas para ser serva de Deus. Que é o maior título que o mundo espiritual reconhece. É servo. Jesus falou, o menor será o maior. O servo será o maior. Então, voltando para o assunto que você falou, eu trabalhei por anos fazendo esse congresso de santificação. E esse congresso, o que ele era? Era um trabalho para, entre aspas, tá? Bota aspas, evangelizar o cristão. Evangelizar o próprio crente, seja crente evangélico ou católico. O cristão não é evangelizado? Por que eu fazia esse trabalho? Porque eu percebia que o mundo estava dentro da igreja. As pessoas estavam completamente mundanizadas dentro da igreja. Então eu, que era uma ex-artista secular, uma ex-artista de música do mundo, eu entrava na igreja e via crentes de 20 anos de evangelho, menos crente que eu, que não renunciava às coisas que eu tinha renunciado. O padrão que eu estava vivendo era muito alto para as pessoas. Eu ficava escandalizada. Aí eu comecei a ouvir o Senhor dizer, prepara um trabalho para essas pessoas se purificarem. Ou seja, é um refinar do ouro. É uma limpeza. Era como se eu fosse uma faxineira de Jesus. Eu entrava, fazia uma faxina geral, entregava a casa limpa com as crianças de banho tomado, entendeu? Era tipo isso, meu trabalho missionário. E eu passei por, assim, mais de 15 anos fazendo esse congresso de santificação secretamente nas igrejas. Secretamente, eu digo, porque era anunciado, a gente divulgava, mas não podia ser gravado, nem filmado, era uma ordem de Deus. Porque as ministrações eram realmente muito pesadas, não tinha filtro, e hoje seria um problema a nível judicial. Tudo que eu tratava dentro do congresso. Até hoje, de vez em quando, eu ainda faço, e quando eu faço em locais neutros, ou em alguma igreja mais aberta, que permita que eu faça, porque vem gente de todo o Brasil, vem gente de fora do Brasil, quando eu anuncio, vai ter congresso de santificação nível 1. Porque são ministrações de completa transformação. Primeiro, a ministração do governo da alma, governo do espírito. Eu vou mostrar para você os 2 tipos de governo que você pode ter, tanto o governo de Deus como das suas emoções. Segundo, a ministração de libertação sexual, de quebra de alianças sexuais com as pessoas do seu passado. É um marco na sua vida. Você simplesmente, se você vai com a sua mulher, você não tem ideia do que acontece no seu casamento, porque você não imagina o quanto interfere silenciosamente as alianças nunca quebradas das mulheres, dos homens que ela teve, das mulheres que você teve antes de conhecer ela. Alianças nunca quebradas? É, porque o sexo é um pacto. Sério? Um pacto que pode estar nos 3 níveis. Como é que eu quebro esse? Como assim 3 níveis? Espírito, alma e corpo. Se o cara fizer sexo com a prostituta, geralmente ele faz só 2 níveis.
espírito e corpo. Alma, aonde tem sentimento, com a prostituta geralmente ele não tem. O laço de alma. As igrejas são tão precárias nesse ensino que tem pastor que fala, vamos fazer a quebra dos laços de alma. Laço de alma é dos males o menor. É das 3 alianças a mais básica. O cara que fez sexo com prostituta, ele não tem nem laço de alma com prostituta, porque ele não tem sentimento com prostituta. No filme de Hollywood, Uma Linda Mulher, a Julia Roberts fala pra colega dela quando ela é prostituta, as duas, no filme, tá no roteiro. Não beija, porque o beijo faz sentimento e você se apaixona. Cria o quê? Laço de alma, ligação de alma, sentimento. Mas você ainda fica com 2 laços. Fez sexo, um dos 2 teve orgasmo, espírito humano com espírito humano, conexão. Teve penetração? Mas usou camisinha. Meu querido, você não tá entendendo. Camisinha não muda o suor, não tira a troca de suor. Tem uma troca de DNA. Não teve jeito. Saliva tem DNA. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar esses... Aí, Congresso Santificação nível 1, quando eu fizer, eu vou fazer na Páscoa. Eu estou organizando, vou fazer aqui em São Paulo, na Páscoa. Eu tenho que quebrar Vocês são tudo. Meus convidados de honra, não vai comprar o ingresso. Tudo que aconteceu na minha vida antes da minha esposa, eu tenho que quebrar tudo. Você vai levar ela. Sem ela, você não pode levar. Porque senão, quando você for dormir com ela, volta 7 vezes mais. Porque se você só renunciar e ela não, fica nela. Não, mas o que isso pode me causar de problemas, assim, tipo... Pô, vou te dar um exemplo, exemplo. Tá preparado? É pesado. Nós temos aqui, dentro da nossa cabeça, o nosso sistema nervoso central aqui. Por baixo aqui da nuca. Uma ligação não quebrada, por exemplo, com uma prostituta, é um fio invisível do teu espírito humano com o espírito humano dela até hoje. Só quebra com 2 coisas. Ou com a morte. Por isso que na Bíblia, novo casamento só era permitido com a morte. Porque não quebra. Por isso que era adultério. Porque você estava casado espiritualmente com a pessoa. O papel do divórcio não tem poder de quebrar o que o espírito uniu. O que Deus uniu através do sexo, ele criou o sexo com o poder de unir. O papel, ele diz. Quando ele responde para os fariseus em Marcos, ele fala assim, Marcos capítulo 10, o que Deus uniu, o homem não separa. O pessoal pensa que é romântico. Não, é juízo. Tem gente que põe até no convite do casamento a leiguice da pessoa. O que Deus uniu, o homem não separa. Meu bem, você está botando um versículo de juízo. Não é versículo de romance. Jesus não estava romântico. O que Deus uniu? Ele estava falando o seguinte, o papelzinho de divórcio de vocês não tem poder de quebrar o que eu criei. Eu criei um poder no sexo que o papel do divórcio de vocês não tem poder para quebrar. Tá, mas a gente tá falando de uma prostituta, né? Não, qualquer mulher que você tiver relação. Se você teve orgasmo ou ela, estão casados até que a morte os separe. Ou a morte, ou a única coisa capaz de quebrar alianças nessa dimensão depois da morte é o sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Por isso que é feito dentro do Congresso o processo de renúncia. Tem gente que na hora de fazer a renúncia manifesta demônio. Eu manifestei demônio na hora da minha renúncia. Eu. Tô contando de outra pessoa não, fui eu, na minha pele que eu senti. Eu tava dentro do gabinete pastoral com os meus pastores, por isso que eu só faço isso em gabinete ou em congresso. Por quê? Porque ali nós temos uma equipe de pastores, não está sendo filmado, ninguém está sendo exposto. Se a pessoa passa mal, não tem câmera, não tem foto. A atenção é total para isso. Né, e ninguém tá com vergonha. Pastora, mas assim, igual por aí, exemplo... Eu passei mal, fiquei endemoniada na hora de renunciar à aliança com um cara que eu caía sempre. Porque o fio fica preso. Então, o que o diabo faz? Ele mexe nas suas vontades. Vou te dar um exemplo prático. O cara que perdeu a virgindade lá com seus 15 anos, o pai dele levou ele na zona e ele fez sexo com a prostituta, ele nunca fez essa renúncia, ele nunca fez essa libertação. Ele tá casado até hoje com aquela prostituta. Mas ele casou, ele não tem sentimento com aquela prostituta, não tem laço de alma, mas o espírito humano dele tá preso até hoje. Sabe o que acontece? Ele volta e meia vai na pornografia. Volta e meia ele visita um sitinho de pornografia, porque o fio conectado com a prostituta tá até hoje. Os demônios têm uma ponte invisível. O que tá naquela prostituta tem uma ponte de visitação até ele. Então visita as vontades dele. Pensamentos, opressão, depressão, várias coisas. É impressionante. Quando eu fiz a minha renúncia, eu nunca mais tive depressão, vontade de largar as coisas de Deus, vontade de morrer. Eu tinha várias reações típicas de quem tem alianças não quebradas. Gente, você saiu, mas o seu era, vamos entender com o que eu sei da sua vida. Eu era uma mulher promíscua. Você tinha um trabalho enorme para ser rompido, eu tive que fazer uma renúncia aí, bota aí de mais de 30 e tantos homens.
Pra mim... Tinha que ter um cão ali mesmo. Pra mim, eu era uma mulher muito perdida, né? Eu era muito perdida. Mas existem homens, eu já conversei com alguns homens, que o histórico deles tem mais de 300 mulheres. Caramba, velho. Principalmente quando é jogador de futebol. O Robertinho teve mais de 300 mulheres na vida dele. Teve, sim. Nunca joguei bola. Quando é jogador de futebol, capoeirista. eles têm geralmente até brincadeira entre eles de competição. Eles competem em número de mulheres. Eles acham que eles estão atuando na masculinidade, eles estão cada vez ficando mais endemoniados, cada vez mais presos. Pastor, mas assim, minha vida tá ótima com a minha esposa. Pronto, vai ficar melhor. Vai ficar melhor? Você vai ficar mais apaixonado. Você vai ter o sexo é 1000%, melhora 1000%. Tudo é melhor. Você no seu dia a dia, você vai se sentir mais leve. É impressionante, suas vontades mudam. Porque a oscilação, a angústia do viver é uma angústia natural da vida. Nós todos seres humanos temos uma angústia do viver. Por quê? Porque caímos da eternidade, lembrou? Sim. Caímos, então estamos numa dimensão caída. Existe uma angústia do viver. Só que essa angústia ela é 1000 vezes maior quando você tem alianças não quebradas. Porque o diabo ele tem como se fossem cordas para puxar. Ele mexe no seu humor, ele mexe no seu emocional. E o que acontecer com a pessoa vai reverberar em você. Essas alianças são estabelecidas só com o sexo, só. O ato sexual. Sexo oral. Se teve orgasmo, até masturbação mútua, orgasmo é o suficiente para criar essa ligação. O casal de namorados que a menina fala, esse é virgem, mas faz com o namorado tudo, menos a penetração. Tá casado. Porque o que casa espiritualmente é, no momento do orgasmo, os dois corpos espirituais se transformam em um. E o que está dentro de um passa para dentro do outro e vice-versa. Se tiver um espírito de vício, vai morar dentro da pessoa, vem morar no sistema nervoso central. Eu fiquei manifestada, eu fiquei endemoniada, porque eu recebi de um cara que eu namorei. Foi um cara que era o mais difícil de sair, era o mais difícil de esquecer, era horrível, o relacionamento era abusivo e eu não conseguia sair fora por causa dos demônios. E aí eu manifestei, fiquei presa dentro do corpo e os meus pastores... Pelo nome do cara, fizeram eu falar renúncia, pá, eu consegui expulsar, sair, né? Eu consegui sair pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz. É a única coisa que tem esse poder. Esse demônio que já habitou o seu corpo. Foram vários, tá? Esse era um deles. Mas que foi expulso. E esse demônio, ele não some depois que ele é expulso. Ele continua vagando aí. Por aí, Mas ele não vai ficar te rodeando mais ainda, porque eu acho que quando ele experimenta alguém, ele, de alguma forma, ele sente um prazer nessa... Rodeiam. E a Bíblia diz que eu preciso manter a casa, que sou eu, você limpa. Tem que ficar mais atenta. Isso. Por isso a santidade é a única coisa que protege. Santidade, pureza, santificação. Por isso o congresso se chama Congresso de Santificação, para você se manter puro. Porque o que a Bíblia diz? Que ele anda em derredor procurando a quem possa tragar. E a Bíblia fala, uma analogia, de que a casa tem que estar limpa. Que se a gente expulsar e a gente voltar a pecar, ele volta e traz mais 7 demônios com ele. 7 vezes mais você fica pior. Você fica pior. 7 vezes pior. A ponto depois a pessoa... tirar a vida. Por isso que você vê isso, por isso que você vê essa história triste dessa moça que agora está fazendo filme pornográfico, que chegou a escrever um livro, ela acho que ela era do Universal, ela fez um livro contando a libertação dela, disse que tinha se convertido, porque ela teve um problema na perna, o negócio de um silicone que aplicaram na perna dela. Aí depois ela escreveu um livro, ficou super famoso o livro dela. De repente... Essa que o filho dela grava ela, O filho né? grava. Aí o que acontece? Essa moça, agora ela tá pior do que antes. Porque agora ela tá fazendo negócio com o filho. Parece que ia fazer uma notícia Parece pro pai. que até o pai dela quer gravar agora. Isso, o pai dela quer fazer pornô. Ou seja, também. isso é um estado de 7 vezes mais. Isso é um estado 7 vezes mais. Você tá vendo agora 7 vezes mais. Porque antes era uma coisa, agora é pior, 7 vezes pior. Então, assim, por que a gente não pode, por exemplo, aqui agora fazer a oração de renúncia? Porque é uma irresponsabilidade minha com as pessoas. Porque a pessoa não tem entendimento, ela pode voltar a pecar, ela vai ficar 7 vezes mais e eu vou responder no tribunal do céu, se eu fizer isso. Eu vou responder diante de Deus por ter deixado a pessoa... tem que ser concretizado na pessoa No congresso eu falo assim, se você não está decidido a ser livre, não faça oração. Não faça essa oração. Eu quero ser livre, então faça, porque Deus vai te ajudar. Ah, não quero continuar fazendo coisa errada. Não faça, nem vai no congresso. Porque depois você não pode errar de novo. Porque vai voltar 7 vezes mais. Entendeu?
E o segundo estado é pior do que o primeiro. É uma coisa muito séria. Por que é tão sério isso? Vamos lá, tem gente questionando, eu não estou lendo os comentários, mas o Espírito Santo está falando para mim. Tem gente questionando o seguinte: mas se eu aceitei Jesus, já não está quebrado? Automaticamente, aceitar Jesus, eu já estou livre do meu passado? Quando você fala de pactos de sangue, alianças de espírito, de sangue, o mundo espiritual não é igual ao natural. Vou dar um exemplo prático que qualquer pastor vai me respaldar. Se o cara era satanista, bruxo e etc., chega na igreja e ele fala assim pra nós: eu era satanista, bruxo, matava bicho, matava até gente, fazia pacto, sacrifício, etc. Mas agora eu me converti. Sabe qual é a primeira coisa que um pastor vai fazer? Qualquer pastor que tem um mínimo de conhecimento vai fazer isso. Qualquer. O cara que não sabe nem falar o português direito, ele já tem esse conhecimento. Ele vai falar: irmão, você, ou mulher ou homem, você precisa renunciar aos pactos que você tem, que você fez com o diabo. Mas eu aceitei Jesus. Não é suficiente para o mundo espiritual, não. Por quê? Jesus é simples. O mundo espiritual não é simples, ele é complexo. Jesus, ele simplificou o caminho da salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele é o caminho, ele simplificou. Fechou. Ele simplificou. Preciso entregar minha vida para ele, pertencer a ele, buscar ele. Pronto, tá simplificado. Mas o diabo não simplificou. O diabo é complexo.